melhor forma de comunicação. Dá um print nessa tela aqui, você precisa disso. A sua identidade ela é composta por 4 grandes atributos. Os atributos que representam as suas habilidades, suas motivações, suas virtudes e sua melhor forma de comunicação. Pronto. Mas lembra que ontem eu falei sobre o estado atual e o estado desejado. Lembra disso? Deixa eu desenhar novamente. Estado atual é onde eu estou, é o hoje, é o presente. E o estado desejado. Vamos usar um exemplo qualquer, um objetivo qualquer de uma pessoa. Ter sucesso profissional. Poderia ser casar, poderia ser ter filhos, poderia ser construir uma casa, poderia ser fazer viagens, poderia ser qualquer tipo de objetivo. Mas vamos falar de um objetivo profissional. Então, eu quero alcançar o meu estado desejado, que é o sucesso. Lembrando que sucesso é subjetivo, tá? Cada um tem o seu conceito de sucesso, mas é sucesso profissional, na vida profissional, na minha profissão. E eu não estou vivendo isso hoje. Eu preciso entrar em ação. Só que a gente já sabe que esse sucesso profissional, ele não está no meu estado desejado, ele está no meu estado o quê? Merecido. Só que para ir para o meu estado merecido, eu tenho que descobrir, vem cá, qual é a minha vocação? Como é que você faz uma escolha profissional sem antes descobrir qual é a sua vocação? Anota aí, vocação, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Anota esse conceito que eu vou te dar. Vocação. 2 pontos. Anota assim, ó. É a atividade profissional que... Vocação, 2 pontos. É a atividade profissional que, exercida por mim, exigirá atributos da minha identidade. Atributos da minha identidade. Eu vou repetir para aqueles que precisam, né? Vocação é a atividade profissional que, exercida por mim, exigirá de mim atributos da minha identidade. Olha aqui, vem cá. Eu quero chegar no estado desejado. E o estado desejado é um sucesso profissional. O sucesso profissional é uma atividade profissional. Só que essa atividade profissional tem que exigir de mim atributos da minha identidade. Antes de entrar em ação, eu tenho que descobrir quem sou eu. Quais são os atributos da minha identidade? Porque se eu não fizer isso, eu posso chegar em um lugar que eu não deveria estar. Agora imagine que você está profissionalmente em um ambiente que exige de você atributos de uma identidade que não é sua. Como é que você vai terminar o dia? Com a sensação de que o dia passou rápido ou não passa nunca? Pessoas infelizes profissionalmente, quais são as sensações dela? O dia não passa. Sexta-feira é o dia mais feliz, segunda é o dia mais triste. Sensação, às vezes, de injustiçado. Que, olha, é tão bom, mas não é reconhecido, sabe? Não é reconhecido, nunca é reconhecido. Por quê? Porque o esforço que essa pessoa faz é tão grande para vencer que ela quer ganhar proporcionalmente ao esforço. Ei, você não ganha proporcional ao seu esforço, você ganha proporcional às soluções práticas que você apresenta. Porque se você apresenta uma solução que exige da pessoa que te contratou um esforço muito grande, que solução é essa? O que a pessoa ganha? Ganha nada. Com a solução que você deu. Só que essa pessoa, ela foi para o estado desejado, ela queria um sucesso e chegou num lugar que não tinha a ver com o merecido. Então eu não posso entrar em ação sem antes descobrir quem eu sou. E aí, gente, eu vou e passo num concurso. Eu faço o NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, fui treinado pelo Santana, pelo Lopes, pelo Flávio, Tenente Santana, Capitão Lopes. Terminei o NPOR, aspirante oficial de temporário de intendência do Exército. Pela minha classificação, eu acabei escolhendo servir em Brasília. Estou em Brasília desde então. Termino o meu tempo no Exército, vou para a iniciativa privada. 1 ano e pouquinho na iniciativa privada, eu passo em um concurso, o primeiro concurso que faço. Ou seja, estou buscando o meu estado desejado. Mas não é o que me faz feliz, porque ainda fiz um movimento sem antes saber quem eu era.
Chego no serviço público e me sinto bem em um primeiro momento. Até que eu começo a perceber que o que eles estavam exigindo de mim, porque eu passei num concurso para ser especialista em regulação da NTT e fui trabalhar numa área de defesa da concorrência, onde eu tinha que fazer relatórios sobre concentração de mercado, alguma coisa que a empresa estava fazendo que era ilegal do ponto de vista do mercado, da competitividade. E eu fazia relatórios. Quando eu apresentava os relatórios para o meu chefe, ele dizia, mas você precisa escrever mais. Eu falava, mas eu não consigo escrever mais. Eu escrevia uma página, duas, ele queria que eu escrevesse 15. Aquele ambiente estava exigindo de mim atributos de uma identidade que não era minha. Mas por que eu estava lá? Porque eu fui porque eu achava que era o que eu desejava. Só que o que eu desejava não era o que eu merecia. E aí é a hora que a gente se sente injustiçado, que o trabalho é ruim, que o dia não passa. Como é que é a mente de uma pessoa infeliz profissionalmente? É uma mente que repete três coisas. Três coisas. Uma pessoa infeliz profissionalmente, ela repete três coisas. Número 1, caiu o salário. Número 2, virou o cartão. Número 3, entrou o ticket. Repete aí junto comigo. Ticket. Não, mas bota a pobreza na fala, assim, ó. Ticket. Vamos, gente, só depois que todo mundo aqui que está na tela repetir. Ticket. Tá, para quem não entendeu, deixa eu explicar. Ticket é o ticket de alimentação. Caiu o salário, entrou na conta, virou o cartão. Virou o cartão de crédito, pode comprar que virou o cartão, só vai vir na fatura seguinte. Gente, essas são frases de pessoas que estão sobrevivendo. Todo mês é a mesma coisa. Por quê? Porque deram um passo, entraram em ação, foram para um estado desejado, mas não é o merecido, sem antes descobrir qual era a sua identidade. Eu estou te falando isso porque eu conheço o conceito, mas porque eu fiz esse tipo de escolha antes de descobrir quem eu era. Agora 3 anos no serviço público, peço licença, 2 anos de licença, depois mais um, completo 3 anos de licença, começo a dar aula em curso preparatório para concurso, descubro dentro do curso preparatório para concurso o que é coaching, desenvolvo como coach, e aí eu percebo que voltar para o serviço público já não dá mais, não porque o serviço público é ruim, e sim porque ele exige de mim atributos de uma identidade que não é minha. Eu preciso agora desenvolver profissionalmente algo que tenha a ver com a minha essência, com a minha identidade. É por isso que nem todo mundo tem que abandonar a CLT, meus queridos. É por isso que não dá para acreditar em uma direção que manda todas as pessoas para o mesmo lugar. Todo mundo agora vai fazer concurso público, tá? E quem é que vai abrir empresa? Todo mundo agora vai abrir empresa. E quem é que vai abrir a sua empresa nas repartições públicas? Quem é que vai trabalhar para você? Não vai. Todo mundo abriu empresa. Então você precisa descobrir quem você é para dar o passo certo. E eu fui descobrindo. E na medida em que eu fui descobrindo quem eu era, eu tinha que abrir mão das escolhas erradas que eu fiz antes de saber quem era. E pior do que viver na inocência é conhecer a verdade e não querer vivê-la. Se fosse você, eu tinha escrito isso lá na frases de impacto. Não pede para repetir não, que eu não vou repetir, porque foi assim, espontâneo, não dá para repetir do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo repetir. Pior que viver na inocência, é isso mesmo, pior que viver na inocência é conhecer a verdade e decidir não vivê-la. Conhecer Deus e desistir de Deus é a pior coisa que você pode fazer. Não sei por que eu falei isso, mas talvez alguém precise ouvir isso. Conhecer a verdade e desistir dela é a pior coisa que você pode fazer. Nós vamos juntos para a sua verdade. Mas eu preciso te dar ferramentas para você também decidir viver essa verdade. Senão não vai fazer sentido. Conhecer, a gente já conhece parte da verdade. Mas a gente não consegue, lembra? Saber é cognitivo. Fazer é emocional. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Eu preciso te explicar um conceito. Um conceito extremamente poderoso. Hoje à noite, o seu cérebro vai fazer o que a gente chama de associações. Enquanto você dorme, o sono reina.
Só um pouquinho que deu uma falhinha aqui no... O que aconteceu? Isso. Ué, não está indo. Não, é não está indo aqui a... Não, é aqui como é que chama? Já aconteceu isso outra vez. É a caneta. Não sei se vai reiniciar aqui, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Vai ter que reiniciar. Já aconteceu isso uma vez, alguém resolveu para mim, vê se consegue. Eu vou explicando o conceito, depois eu desenho, tá? Enquanto isso. Você pode pegar, é o pincel que não tá... Ó. Deixa eu trocar aqui, esse aqui você pega. Também não pega. Hoje à noite... Então, presta atenção, depois eu escrevo, mas enquanto isso você vai agora prestar bastante atenção aqui em mim, e eu vou te explicar esse conceito. Depois eu desenho para você ter ele desenhado na sua mente, para ser mais... fixar mais na sua mente. Hoje à noite, enquanto você dorme, o seu cérebro faz associações. Mas enquanto você dorme, o quê? O sono REM. Então, à noite, você precisa dormir. Mas o que são as associações? É o seu cérebro decidindo quais informações que foram produzidas hoje que vão para a memória de longo prazo. Nós temos duas memórias, na verdade nós temos mais. Mas uma que eu vou chamar de memória de curto e uma que eu vou chamar de memória de longo. A memória de curto é aquilo que, e não é esse termo, tá? Tecnicamente não é memória de curto, mas eu estou usando esse nome só para ficar mais fácil de explicar para você. A memória de curto armazenou todas as experiências que eu vivi hoje, mas as experiências que eu vivo hoje produzem informações que vão para o meu cérebro usando os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, todo tipo de experiência, o livro que eu li, a aula que eu fiz, a paisagem que eu observei, a reunião que eu participei, o filme que eu assisti, tudo que eu vivi hoje foi para a minha mente memória de curto prazo. Mas nem tudo isso tem que ir para a memória de longo prazo. Então, hoje à noite, o meu cérebro vai escolher daquilo que está na memória de curto o que vai para a memória de longo. Parte precisa ficar na de curto e morrer com o tempo. Quando eu digo morrer, é perder os efeitos sobre mim com o tempo. Ou seja, às vezes eu até lembro, mas já não tem efeito mais sobre mim, e parte precisa ir para a memória de longo. Então, nem tudo tem que ficar na memória de longo, nem tudo tem que ficar na memória de curto. Meu cérebro tem que escolher. E qual é o momento do dia que o cérebro escolhe o que vai para a memória de longo? Enquanto eu estou dormindo. Só que durante o sono, o cérebro escolhe quais informações vão para a memória de longo com base em 2 critérios, em 2 pressupostos. Número 1, aquilo que faz sentido. Então, imagina o seguinte, já está ok, né? Ótimo, não para deixar aqui que eu já... Deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Ó, onde é que eu estava? Aqui. O cérebro está fazendo associações durante o sono REM. As experiências que eu vivi e observações que eu fiz produziram informações. Essas informações foram para uma memória que eu vou chamar memória de curto prazo, MCP, memória de curto prazo. Hoje à noite, enquanto eu durmo, o cérebro precisa escolher o que vai para a memória de longo prazo. Agora, o que vai para a memória de longo prazo? O cérebro, com base em tudo que está lá, ele diz, vai para a memória de longo prazo aquilo que faz sentido e ou informações congruentes com a última que eu coloquei na minha mente. Vamos aqui, ó. Aqui na memória de curto, está tudo que eu vivi hoje. Algumas coisas precisam ficar aqui, outras precisam ir para a memória de longo. Vai para a memória de longo aquilo que faz sentido e ou aquilo que é congruente com a informação mais recente. Eu vou te dar um exemplo. Você que é pai, você que é mãe, se você não faz o meu curso Construindo o Perfeito Amor, isso vai ser talvez uma novidade para você. Se você já faz o curso Construindo o Perfeito Amor, você já aprendeu isso, mas eu vou repetir. Preste muita atenção. Quando você perde a paciência com seus filhos? Tá, vários momentos do dia, né? São vários momentos. Por quê? Porque criança é uma bênção de Deus. Só que criança tira a nossa paciência. Tira assim. Não, Márcio, eu não perco a minha paciência com os meus filhos. Então você é de outro planeta. Você não existe, você tem que ser estudada. Eu viajo, fico dias fora, morrendo de saudade das crianças. Quando eu volto, gente, 5 minutos depois já matei saudade. Não é assim não?
Porque a gente ama os nossos filhos, mas cansa, gente. Claro que cansa. Agora imagine uma pessoa infeliz profissionalmente, que passou o dia inteiro em um trabalho que não gosta. Chegou em casa no final do dia pensando em descansar. Agora chegou a hora das crianças serem colocadas na cama. Você já percebeu que a hora que a criança menos quer ir para a cama, o horário que a criança cria situações para não ir para a cama? O que uma criança faz na hora que você quer colocar aí na cama? Tô com fome, tô com dor, tô com mal-estar, tá doendo a perna, tá doendo a barriga, tá doendo a cabeça. Gente, eles criam um monte de história para não dormir. É ou não é? Quem aqui é pai e mãe, diz para mim se isso é uma verdade. É assim? Beleza. Só que se você não gosta profissionalmente do que faz, o seu nível de paciência com isso vai ficando o quê? Menor, porque você já teve um dia inteiro em um ambiente onde profissionalmente foi exigido de você coisas que você não podia entregar. Habilidades, motivações, virtudes de sua comunicação. Você fez uma escolha com base no seu desejo e não com base naquilo que você merecia. Agora já está desgastado emocionalmente por causa de um trabalho que não te faz feliz. Aí o seu filho você precisa colocar na cama. E quando você imagina que vai colocá-lo na cama, você já começa a projetar. Ele vai para a cama, agora eu vou ter paz, eu vou descansar. Só que ele não quer ir para a cama, ele arruma desculpa. Aí você perde a paciência. E aí você corrige o seu filho na hora que você coloca ele para dormir. Só que quando você corrige o seu filho na hora de colocá-lo para dormir, ele foi para a cama com uma última informação que trouxe para ele uma sensação boa ou ruim? Ruim, da correção. Qual é a informação mais recente? Da correção. Do castigo, da ameaça, do grito. Tudo bem, gente? É isso? O cérebro dele vai pegar, já que essa é a informação mais recente, vai pegar tudo que ele viveu ao longo do dia, de todas as informações que estão aqui, e vai escolher aquelas que são congruentes com esse sentimento. Que sentimento é esse? Bom ou ruim? Ruim. O cérebro dele vai pegar todas as informações que fez ele se sentir como ele se sentiu aqui e levar isso para a memória de longo prazo. O que vai acontecer? Ele vai precisar de mim, assim como você hoje precisa de mim. Porque quando vai para a sua memória de longo prazo, a solução é ressignificar. A última informação do dia é muito importante. Aí você me pergunta, mas como assim? Isso é científico. Só que se é ciência, e eu falei, é porque está na Bíblia também. Mas eu não gosto que você fala da Bíblia. Chupa essa manga. Porque Deus é o cara. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e tinha um momento do dia que Deus conversava com eles. Um momento que a Bíblia relata que era a viração do dia. Você sabe o que é viração do dia? Viração do dia é um momento do dia em que naquela região onde supostamente foi o Éden, uma região que fica entre Iraque, Turquia e Irã, acontecia uma corrente de ar. Essa corrente de ar era a viração do dia. E essa corrente de ar acontece no final do dia. Adão e Eva foram colocados por Deus no Éden. O Éden é zona rural ou zona urbana? Márcia, é um jardim. Eu não perguntei se é jardim, cabeção. Eu estou falando das opções que eu te dei. O Éden é zona rural ou zona urbana? É roça ou é cidade? Roça, opção número 1. Cidade, opção número 2. Mostra na tela aí para mim. É roça. Na roça, as pessoas dormem cedo, opção 1, ou dormem tarde, opção 2. Bota na tela. Na roça as pessoas dormem cedo. Então, peraí, Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. A viração do dia era uma corrente de ar que acontecia no final do dia. Adão e Eva, depois que falavam com Deus, iam o quê? Dormir. E enquanto eles dormiam, o cérebro deles fazia associações e escolhia informações do dia que eram congruentes com a última. E qual era a última? De que eles tinham um pai. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas você não tem argumentos para entrar em contradição. E se você não gostou ou achou que eu não estou correto, coloca isso aonde? Na cruz. Mas, Márcio, o que você está querendo dizer? Você não faz ideia de onde eu vou chegar. Eu vou chegar no topo da pirâmide da essência humana. Lembra da essência humana? Amor, equilíbrio e poder. Quando eu chegar no conceito de poder, você vai falar, sério? Anota o nome de um filme.
Tira o meu iPad dali, bota o BGzinho ali, no meio. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. A foto, isso, aqui, ó. Pode postar? Você vai assistir esse filme. Sem Limites. Porque esse cara aqui que parece muito comigo aqui, ó. Tá rindo, Job? Ele parece muito mais comigo do que com você. Isso, ele... muito parecido comigo aqui. Quem está assistindo pode fazer uma foto aí, faz uma foto, dá um print. Quem já assistiu esse filme? Dá um tchauzinho assim para mim. Nesse filme, esse cara é uma pessoa fracassada, um escritor de um livro que nunca foi escrito, está escrevendo um livro, sabe? Estou escrevendo, estou no projeto, escrevendo, anos. Divorciado, separado, perdido, sabe? Profissionalmente acabado, morando em um apartamento todo sujo, cara parado no tempo. De repente aparece o cunhado, irmão da ex-esposa, e oferece para ele uma pílula, uma droga, que vai fazê-lo uma pessoa sem limites. Essa droga, no filme, ativa o topo da pirâmide da essência humana, ativa o poder. E ele começa agora a observar no mundo as informações que estão disponíveis, e ele começa a usar essas informações para dar respostas assertivas para problemas de pessoas que o contratam. Ele é contratado por uma pessoa para fazer uma carteira de investimento e dá super certo, ele começa a ganhar dinheiro. Mas espera aí, no próprio filme, ele não cria, ele não inventa, ele não sai do zero com uma informação, ele pega o que existe e produz uma resposta com base naquilo que já existe. Ele ativa dentro dele dois conceitos que são ativados somente quando você atinge o topo da pirâmide da essência humana. Qual é a essência humana? Lembra disso? Essência humana, amor, equilíbrio e poder. Da onde que eu tirei isso? Da ciência. E onde é que eu justifico isso? Na Bíblia. Jesus dizendo, eu não vos dei espírito de covardia, mas dei espírito de amor, moderação, que é o mesmo que equilíbrio, e poder. Agora, que poder é esse? Esse poder ativa duas coisas. Criatividade e intuição. Anota aí, no seu caderninho. Criatividade, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Anota, gente. Ô, Márcio, por que você não apresenta um slide para a gente não anotar? Deixa eu te explicar. Quando eu te dou algo escrito, pronto, você absorve de um jeito. Quando eu peço para você construir junto comigo, a sua mente acha que nós estamos construindo juntos. Você entra na mesma frequência emocional que eu estou aqui. A sua capacidade de compreensão, absorção e entendimento aumenta. Nada nesse treinamento é por acaso. Nada, 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 nada. Nada é do nada. Repete aí onde você está. Nada é do nada. Criatividade, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. O que é criatividade? Fazer algo novo a partir daquilo que já existe. Que doideira, hein? Fazer algo novo a partir daquilo que já existe. O que eu faço aqui? Algo novo? Método Evo. A partir do quê? Daquilo que já existe. Ciência, Bíblia, comportamento humano, inteligência emocional. O que é o Waze? O Waze é um mapa 4 rodas. Quem aqui é da época do 4 rodas? Viajava, abria o 4 rodas, aí quando tinha que, na bifurcação, decidir se ia virar à direita ou à esquerda, era onde estava rasgado o mapa. Bem na bifurcação, ó, Delson Andrade Santana, Tenente Santana aí, é da época do 4 rodas. É. O que é o Waze? Não, Lígia, você é dessa época assim, não fica fazendo que não é não, porque é assim. Você é sim, Lígia, você é, mas é mentirosa demais. Está dizendo que não é. O que é o Waze? É um mapa 4 rodas, mas eletrônico. O que é o Instagram? O Instagram é um álbum de fotos. Algo novo a partir daquilo que já existe.
Agora vamos para o conceito de intuição. Intuição, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Anota, Elvis. Elvis, você não está anotando nada, Elvis. Eu sei onde você mora, Elvis. Ô, Elvis, eu sei onde você mora, aí em Campo Grande. Eu vou aí de novo. Anota. Deixa eu ver o caderninho dele. Ah lá. Ah, provoquei você, né? Se liga, rapaz. E você continua sentando do mesmo lado do sofá, né? Do lado encostado mais para a parede do que para a porta, é ou não é? A Cristina está sentada mais para o lado da porta e você está mais para o lado da parede, é isso mesmo? Intuição. Sei que sei, mas não sei porque sei. Anotou? Sei que sei, mas não sei porque sei. Sabe aquela sensação de que você vai sair de casa e acha que vai chover e não tem uma nuvem no céu? Sei que sei, mas não sei porque sei. Seu cérebro pegou tudo que existe sobre aquele dia, a temperatura, o vento, o cheiro, tudo, e disse, quando isso aconteceu no passado, 99% das vezes choveu. Aí você tem uma intuição, eu acho que vai chover, mas você não consegue explicar. Sei que sei, mas não sei porque sei. Está saindo de casa e fala, acho que esqueci alguma coisa. Ah, acho que esqueci, fica com aquela sensação. E aí, quando você precisa daquilo que você esqueceu, você descobre o que é. Você teve uma intuição. Acho que eu deixei a porta aberta. Ele já vai lá e deixou a porta aberta. Essa intuição, ela é comum, todos nós temos. Tá? Mas isso não faz de você uma pessoa poderosa. Que é comum. Existe uma outra intuição, que é a intuição de especialista. Sabe o policial que está numa blitz? E ele diz, pode passar, o carro pode passar, esse pode passar, mas aquele pode parar. Por que ele parou aquele? Ele teve uma intuição, essa intuição foi trabalhada, essa intuição foi treinada. Se todos participarem do mesmo treinamento, todos vão conseguir desenvolver, ativar a mesma intuição. Ou seja, não te faz uma pessoa poderosa. Mas tem uma terceira classificação para a intuição. A intuição estratégica. Então, eu preciso que você ative em você algo que não pode ser desenvolvido, que é a intuição estratégica. E eu preciso que seja ativado em você algo que também não pode ser desenvolvido, que é a criatividade. Criatividade e intuição no nível estratégico não são habilidades que você pode desenvolver. São estados de espírito que você pode ativar. Eu, se fosse você, eu tinha anotado. Mas se fosse você, né? Não dá para desenvolver, gente, a criatividade nem a intuição de nível estratégico. Dá para ativar. Mas só pode ser ativado quando você viver sua identidade. É por isso que algumas pessoas produzem com criatividade e com intuição aquilo que soluciona problemas de todo mundo. Volta para o filme que a gente estava falando. Deixa eu botar na tela de novo. Bota o BG aí. Pode botar o filme. Esse cara toma um comprimido, esse comprimido ativa nele a intuição e a criatividade. Ele começa a ver tudo que existe no mundo e produz com base em todas as informações uma resposta e apresenta como solução para outros e ganha dinheiro. Ele usou uma droga. Essa droga produziu nele 5 neurotransmissores que fazem o cérebro dele fazer aquilo que a gente chama de mudança de estado consciente. Anota aí. Mudança de estado consciente. O que é a mudança de estado consciente? Meu cérebro para. Não é que para, mas eu paro de usar efetivamente o meu consciente e começo a usar o meu inconsciente. O nosso consciente, ele é muito poderoso, de fato, muito poderoso. Mas ele é lento. Já o nosso inconsciente, ele também é muito poderoso, mas ele é rápido. Você quer um exemplo? Se alguém diz assim, olha, fulano, eu tenho uma ideia, eu tenho dinheiro, na verdade, e você tem uma ideia. Eu quero colocar o meu dinheiro na sua ideia e vamos juntos criar um aplicativo, uma solução qualquer. Você vai falar assim para ele, ok, tô dentro, ou você vai falar, deixa eu pensar. Quando você responde, deixa eu pensar na sua proposta, é porque você quer pensar o quê? Conscientemente. O que acontece quando você pensa conscientemente? Você precisa de tempo. E tempo faz você perder o quê? Faz assim, ó. Faz você perder o timing. Você perdeu o timing porque você quis pensar conscientemente. É o mesmo que uma menina, um menino, alguém que você se interessou um dia, se apresenta para você como
Possível namorado, namorada. Olha, quer namorar comigo? Aí você fala, deixa eu pensar. Ou você diz que vai pensar, conscientemente, ou você diz, claro que eu quero. Eu já pensei nisso antes. Está no meu o quê? Inconsciente. Você está percebendo que dá para decidir conscientemente, mas dá para decidir inconscientemente? Mudança de estado consciente é decidir inconscientemente, mas decidir inconscientemente de forma assertiva. Só que isso só acontece quando eu atinjo o último nível da essência humana. Vamos botar aqui? O último nível que é o quê? O poder. Quando eu estou vivendo uma vida de poder, eu faço a ativação, ativo, faço a mudança de estado consciente. E quando a mudança de estado consciente é feita em mim, eu consigo ativar a criatividade e a intuição. Agora, quais são as 3 formas para ativar a mudança de estado consciente? Você quer aprender as 3? Quem aqui quer aprender as 3, dá um joinha aí. Quem não quer, bota negativo e fala, já estou indo embora, nem vou ficar no curso mesmo. Ótimo, então todo mundo deu joinha. Número 1, esforço. Os SEALs americanos, a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. Eles treinam para fazer a mudança de estado consciente, mas eles treinam mediante muito esforço. Perfeito. Dá para alcançar a mudança de estado consciente com um treino exaustivo fisicamente e emocionalmente. Dá. Então eu posso ser poderoso mediante muito esforço? Posso. Primeira opção. Segunda opção, utilizar drogas. Anota aí. Dá para ativar o poder que há em você usando drogas? Dá, só que você precisa usar drogas específicas que vão produzir 5 neurotransmissores. Eu não vou dar o nome dos 5 neurotransmissores, porque sempre tem um metida besta que vai pegar o neurotransmissor e vai descobrir que droga que é. Aí vai sair daqui falando, pronto, já vou usar droga. Ei, a droga que você usa para ativar o poder que há em você, cobra de você um preço que você é incapaz de pagar. Agora, dá para ativar esse poder numa terceira tentativa. Anota aí. Flow. Flow. Não sabe escrever flow? Presta atenção aqui, vou escrever. Ó. Flow. Aí aparece um sujeito chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ô Márcio, eu quero consultar esse cara na internet. Escreve lá na internet. Mihaly Csikszentmihalyi. Mas como é que escreve? Escreve de qualquer jeito, mas bota assim, Mihaly Csikszentmihalyi, do jeito que você quiser escrever, bota a teoria do flow. Aí o Google vai falar, foi isso que você quis dizer? Você fala, foi isso. Aí você vai encontrar esse cara e você vai entender o que é a teoria do flow. A teoria do flow vai dizer que você está em flow quando você está ocupando um espaço que exige de você atributos da sua identidade. Então você atinge o topo da pirâmide do poder, o topo da pirâmide da essência humana, ou seja, você atinge o poder quando você está cumprindo algo que você nasceu para cumprir. Você percebeu que essa escolha não é sua, é a escolha do seu Criador? Então as pessoas falam, Márcio, me ajuda a descobrir o meu propósito. Não, propósito a gente não descobre, propósito a gente se submete. Só que como é que uma pessoa ferida se submete ao plano de um Criador? Porque ele perdeu o amor pelo Criador. Porque ele perdeu o amor por ele. Ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si. E quando você perde o amor por você e perde o amor pelas pessoas, você se desconecta de quem? Do Criador. Aí a sua busca por propósito é eterna. Você pode ativar o seu poder da essência humana, você pode fazer a mudança de estado consciente, ativar a criatividade e a intuição pelo esforço, pelo uso de drogas, ou você pode fazer isso atingindo o flow. E você atinge o flow quando você ocupa um espaço que exige de você atributos da sua identidade.
Vamos voltar no filme que eu falei, Sem Limites? Quando ele usa a droga, tem um momento do filme que ele tem que lutar. Mas ele nunca fez artes marciais. Mas ele assistiu o filme. Peraí, o dia que ele assistiu o filme, ele viveu uma experiência assistindo o filme. Essa experiência produziu uma informação. Essa informação foi para a memória, de longo prazo, porque ou fez sentido, ou é congruente com o sentimento da informação mais recente. Agora ele faz a mudança de estado consciente. E o que acontece quando eu e você fazemos a mudança de estado consciente? Nós acessamos a memória de longo prazo. Tudo que um dia foi para a memória de longo prazo é ativado por você, é recuperado por você quando você ativa o poder pelo flow, pela identidade. Aí vem respostas criativas e intuitivas que você não tem ideia, mas que você apresenta para a humanidade. E você será reconhecido pela ideia que você vai ter, pela criação, que vai gerar nas pessoas soluções práticas para problemas que elas vivem. Vou dar um exemplo, anota o nome de um filme. Mãos Talentosas. Anota aí o filme para você assistir. Mãos Talentosas. Mãos Talentosas é um filme baseado em fatos reais que conta a história de um médico. Como é que ele consegue fazer tudo aquilo, gente? Quem assistiu o filme, eu não vou ficar falando aqui, que eu não quero agora fazer spoiler desse filme. Mas é um médico que consegue dar soluções para problemas péssimos. Mas por quê? Problemas difíceis, complexos. Mas ele tinha resposta. Será que outros médicos na mesma posição tinham a mesma resposta? Não. Porque não é o fato de ser médico que você traz uma solução. Não é o fato de ser médico que você é assertivo no diagnóstico. É o fato de você ter nascido para ocupar esse espaço. É o fato de você estar ocupando o seu espaço na Terra. E se nós somos únicos, cada um de nós tem um espaço diferente para dar respostas diferentes para problemas que são comuns. E quando eu vejo aquele filme, eu me lembro da história de um médico que em Londrina, presta atenção, em Londrina, ele estava fazendo uma cirurgia e faltou o fio de sutura. Gente, na farmácia de um hospital tem Super Bonder disponível? Tem, Anderson? Cadê o Anderson? Deixa eu achar o Anderson aqui. Ah lá, o Anderson. Bota só o Anderson na tela principal aqui para ver se ele vai dizer sim ou não. Não precisa ligar o áudio dele não, se ele fala outras verdades sobre mim, não precisa não. Anderson, na farmácia de um hospital, lembra que quando você foi enfermeiro lá em Dourados, você chegou a trabalhar na farmácia, lembra? Do hospital, Super Bonder para usar com paciente? Não tem não, né? Agora vê se eu vou falar faz sentido, tá? Você vai dizer sim ou não pelo que eu vou falar. Agora pensa no médico, no centro cirúrgico, pedindo para a equipe lá, médica, Super Bonder. Você acha que eles foram buscar onde? Eu acho que eles foram buscar na copa, onde os enfermeiros lancham, lá na geladeira, Super Bonder que um dia alguém deixou lá e deixou. Porque quando a gente usa Super Bonder, a gente bota na geladeira. É ou não é? Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Eu te paguei para você concordar comigo? Sim ou não? Não, não paguei não, cabeção. Ah, não, ele é assim desde quando eu conheço. Oh, Anderson, corta o Anderson, pode cortar. Corta. Tem como cortar eternamente? Não. É brincadeira, não corta eternamente não. A bichinha é exótica, não pode, tem que dar chance, dá chance. E é flamenguista ainda, aí é brincadeira, brincadeira. Não tem problema ser flamenguista não. Gente, pegaram o Super Bond. Colaram, fizeram a sutura com o Super Bond. Quando esse médico deu a entrevista depois, eu me lembro que ele falou assim, alguém perguntou para ele, doutor, mas de onde o senhor tirou isso? Como é que o senhor teve essa ideia? Ele falou, veio na minha mente. Em outras palavras, olha aí no que você escreveu sobre intuição. Olha aí. Sei que sei, mas não sei por que sei. Quem era esse médico? Uma pessoa que estava ocupando o espaço dele na Terra, estava em flow, foi ativado em seu poder, fez a mudança de estado consciente, o cérebro dele na mudança de estado consciente pegou tudo que um dia foi para a memória de longo prazo, e quando ele estava diante, olha para mim, quando ele estava diante de um problema, o cérebro dele pegou tudo que estava na memória de longo prazo, pesquisas, estudos, leituras e tudo mais, e disse, já que não tem fio de sutura, pode usar Super Bond que vai dar certo. Sei que sei, mas não sei por que sei. Ele foi poderoso em sua resposta? Foi.
25 anos depois ou 15 anos depois, o paciente acabou morrendo por um outro problema, mas não foi por aquele da sutura, ou seja, deu certo. Agora, por que ele foi poderoso? Porque ele estava ocupando o espaço dele na Terra. Até aqui, o que eu quero dizer para você é que o seu poder jamais será ativado se você não viver sua identidade. E aí é óbvio que você se pergunta, né? Como é que eu descubro a minha identidade? Fazendo isso aqui, ó. Conhecendo suas habilidades. Conhecendo suas motivações. Por exemplo, existem testes mundialmente conhecidos, cientificamente comprovados, que são utilizados para a gente descobrir os atributos da identidade das pessoas. O dia, e na segunda parte do treinamento de hoje eu vou falar mais sobre isso, o dia que eu descobri as minhas habilidades, eu também descobri as minhas inabilidades, aí a minha esposa também. Os nossos conflitos diminuíram porque eu entendi que às vezes eu exigia dela o que eu podia dar, mas ela não podia. Ela exigia de mim o que ela podia entregar, mas eu não. Às vezes até, gente, a rotina de casa muda. Eu me lembro que fazendo esses testes, eu descobri que eu sou o cara que tem mais habilidade para colocar as crianças para dormir. Ela é a pessoa que tem mais habilidades para acordar as crianças. E quando a gente inverte isso, fica pesado. Quando ela coloca as crianças para dormir, fica pesado para ela. Quando eu tenho que acordar as crianças, fica pesado para mim. A gente descobriu tanto sobre a gente que ficou mais leve viver a vida de casado. Quantos casais se separaram porque eles não se conheciam e exigiam um do outro aquilo que fazia sentido para ele, mas não fazia para o outro? A Apple só contrata pessoas depois de fazer esses testes. A IBM, Microsoft, Google, Coca-Cola, grandes empresas do mundo contratam pessoas por suas habilidades emocionais, atributos da sua identidade. É por isso que tem muita gente que é contratado e demitido, porque ele é contratado, sabe por quê? Por suas habilidades técnicas. Mas ele é demitido por suas inabilidades emocionais. O que é um currículo? Um currículo é o resultado que você teve nos empregos anteriores, nos projetos anteriores. Só que aquele currículo mostra o seu resultado, mas não mostra como você se sentia enquanto você alcançava aquele resultado. Lembra que eu disse que você pode alcançar mediante muito esforço? Mas o currículo não diz que você alcançou aquilo mediante muito esforço. E aquele seu esforço contaminou não só você, como pessoas que estavam perto de você. Você precisa descobrir quem você é. Você não vai viver nessa terra uma vida de poder enquanto você não descobrir qual é a sua identidade. O teste que nós usamos hoje para descobrir quais são, por exemplo, as habilidades, é uma avaliação comportamental que a gente chama de avaliação comportamental DISC. Deixa eu só colocar aqui, cadê? Aqui. DISC. É um psicólogo que descobriu, escrevendo um livro e trouxe para a humanidade os conceitos. O livro é Como São Feitas Suas Emoções, William Maston. William Maston escreveu um livro, Como São Feitas Suas Emoções. O objetivo do livro é você descobrir sobre você. William Maston foi o criador do polígrafo, detector de mentiras. Qual o objetivo do polígrafo? Descobrir a verdade. Qual o objetivo do livro? Descobrir a verdade sobre quem? Sobre você. William Maston é o criador da história em quadrinhos Mulher Maravilha. E Mulher Maravilha tem uma arma, o laço da verdade. William Maston nasceu para que você descobrisse a verdade. Claro que ele fez escolhas erradas na vida dele, ele não era um homem de uma única mulher, e isso não é validado por mim, ok? Eu estou usando do William Maston aquilo que é positivo, aquilo que é negativo a gente está deixando de lado. Ele desenvolveu uma metodologia de avaliação comportamental chamada metodologia DISC, onde a gente aplica um teste que é mundialmente utilizado, cientificamente comprovado, e você descobre quais são as suas principais habilidades. Só tem um detalhe, quando você descobre quais são suas habilidades, você descobre talvez que fez escolhas profissionais equivocadas. E está em um lugar que está deformando você, não porque o lugar é ruim, e sim porque exige de você suas inabilidades. Anota uma frase, vai lá para a frase de impacto. Lá para a última folha. Somos feridos onde... Não é na cruz não, tá gente? Não é para escrever na cruz, é para escrever na página que você separou para sugestão de livros, filmes e frases de impacto. Somos feridos onde não somos compreendidos.
Somos feridos onde não somos compreendidos. Ponto. Espaço, letra maiúscula, ou seja, na mesma linha. Não somos compreendidos em nossas inabilidades. Não somos compreendidos em nossas inabilidades. Somos feridos onde nós não somos compreendidos, e nós não somos compreendidos em nossas inabilidades. Eu preciso que você descubra quais são suas habilidades e suas inabilidades. Quando eu passei em concurso público, aquela atividade profissional exigia de mim uma inabilidade minha. Aquilo estava me deformando emocionalmente, aquilo estava me consumindo. De novo, não porque o serviço público é ruim, e sim porque aquele lugar exigia de mim algo que eu não podia entregar. Motivações. Existe uma ferramenta que a gente chama de âncoras de carreira. Âncoras de carreira. Você descobre quais são suas motivações. Cadê o Regis? Pede para o Regis vir aqui. Virtudes. Existe uma ferramenta que a gente aplica nos nossos clientes chamada forças pessoais. Forças pessoais é uma ferramenta que faz você descobrir quais são suas virtudes. E uma outra ferramenta chamada linguagem. Anota aí, vai ficar curtinho aqui o espaço, mas é linguagem de valorização. Se o Regis estiver, ele pode vir aqui já. Por que eu quero que o Regis venha aqui? Ele tem um exemplo bem legal sobre descobrir quem ele era. Ele vai e faz as ferramentas, o DISC, âncoras de carreira, forças pessoais, linguagem de valorização, e descobre atributos da identidade dele. E aí ele percebe que ele precisa fazer escolhas. Só que agora, já que ele sabe quem ele é, as escolhas serão o quê? Assertivas. O resultado tende a ser o quê? Positivo. Chega aqui, Regis. Eu não combinei com você, mas eu já sei essa história, eu queria que você compartilhasse com as pessoas. Eu quero que você conte a história do seguinte, lembra que você mostrou para mim uma vez, assim, você tinha feito... Eu te conheci no Ministério Público da União, fui fazer uma palestra, e lá você era o cara que estava fazendo a cerimônia, mestre cerimônia. Lembra disso? Aí você falou de mim, eu não sabia que você me conhecia, aquela coisa toda, depois a gente começou a conversar, e aí você falou, fiz o imersão, fiz a formação em coach, e eu descobri, você me mostrou o resultado de uma das ferramentas só, não foi? Sim. Foi de âncoras? Foi do próprio, acho que foi de forças pessoais, se eu não me engano. Foi de forças que você colocou as opções A, B e C. Lembra disso? Foi do balanço de motivadores. Balanço de motivadores. Você consegue dar esse depoimento para as pessoas entenderem a importância disso aqui? Sim. É interessante aqui que a gente está falando de identidade, né, pessoal? Então, aqui, quando você faz esses testes, tanto o DISC quanto o âncoras de carreira e o forças pessoais, ele traz para você motivadores, e quando você sempre pensa em termos de profissão, você vai, talvez você tenha aí uma ideia das profissões com as quais você gosta de trabalhar. Eu tinha algumas ideias. Quando eu fiz esses testes aqui, e eu coloquei isso numa ferramenta, né, chamada balanço de motivadores, o que aconteceu? Colocando aquelas profissões e colocando todos os motivadores, tanto do DISC, quanto das âncoras, quanto das forças pessoais, é como se você colocasse tudo aquilo dentro de um funil e como resultado final sai aquela profissão que mais abraça a sua identidade. E o que isso significa? Pô, que se eu começar a trabalhar com essa profissão que mais abraça a minha identidade, é óbvio que eu vou produzir mais, que eu vou encontrar muito mais sentido naquilo que eu estou fazendo. Com isso, eu vou me engajar mais e, naturalmente, trazer para mim mais emoções positivas, que é um pressuposto, na verdade, da psicologia positiva. Então, quando eu conheci o Márcio e comentei isso com ele, eu tinha, na época, que ainda sou, né, servidor público do Ministério Público Federal, eu tinha a opção de músico, porque também fui músico durante muitos anos, e tinha a opção de trainer. Então, quando eu fiz esse mapeamento, as duas profissões que mais foram abraçadas foi, primeiro, a de trainer, e logo na sequência, com a pontuação até próxima, a de músico. Né? O que é uma informação interessante, né? Porque isso significa que não necessariamente eu só posso fazer uma única coisa, mas até posso unir duas coisas. E a profissão de servidor público ela realmente ficou mais abaixo. E aí eu fiquei, na época, questionando assim, poxa, por que será que, então, que eu até me sinto bem fazendo o que eu faço no Ministério Público? E aí foi uma grande sacada, porque eu percebi que lá no Ministério Público ainda
que, como servidor público, eu não tenha todas as minhas forças abraçadas, mas eu estava numa atividade específica lá dentro que abraçava a minha identidade, que era exatamente a atividade de treinar os gestores públicos. Você treinava pessoas no Brasil inteiro. Isso. Agora, quando você mostrou para mim aquele balanço de motivadores, onde trouxe os motivadores das suas habilidades, motivações, virtudes e tudo mais, você falou assim, Márcio, opção A, B e C. E a A, onde eu tenho mais pontos, é ser trainer da Evo. Trainer da Evo. Só que o Regis não era trainer da Evo, quando ele mostrou isso. E hoje o Regis é head trainer da Evo. Perfeito. Não é um trainer, é head trainer. É um nível acima. Perfeito. E esse aqui é o legal, porque assim, quando eu descobri isso, eu ainda lembro que eu comentei com o Haroldo, que era meu professor, né? Que eu comentei assim, cara, eu preciso andar com vocês, porque eu estou entendendo que fazer isso vai me deixar muito mais assim num caminho de missão, de propósito, de vocação. Perfeito, perfeito. Obrigado, Regis. Valeu. Tamo junto. Gente, é tão interessante isso, porque, olha só, o Regis falou uma coisa legal, que eu não estava pensando nisso, mas já que ele trouxe é interessante. Ele falou assim, olha, o que mais abraçou os atributos da minha identidade, o que mais abraçou a minha identidade era ser trainer, mas ele era servidor público, que era a terceira opção dentro da ferramenta que ele aplicou, dos testes que ele fez. Mas por que ele se sentia feliz na terceira opção? Porque na terceira opção ele também desenvolvia habilidades de treinador. Então, quando você descobre quem você é, não significa que você abre mão do que você tem. Você pode, aonde você está, fazer ajustes para sair de um lugar que um dia você desejou e ir para um lugar que você merece. Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, você pode ser o que você quiser, mas vai ser sempre melhor ser o que Deus quer que você seja. Simples assim. Sempre vai ser mais leve. Mas então eu não vou ter problema o dia que eu for isso aqui? Não, mas você vai ser a solução para os problemas. Você vai ser a pessoa que vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E já que existem testes para isso, eu quero dar a você a chance de fazer esse teste em uma condição extremamente especial, porque você está aqui. Então, preste muita atenção no que eu vou colocar na tela, e aí eu queria que focasse